Oi, queridas, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um encontro do Caminho do Dharma, esse encontro em que estamos aqui testando um novo horário, né? Tudo bem que fizemos alguns poucos encontros no fim do ano passado, né? No comecinho desse ano, eu fui para a Índia, voltei e agora estamos assim, em processo de retomada, né? E aí, sentido a gente experimentar um horário um pouquinho mais tarde para ver se funciona com vocês, né? Não sei, porque hoje tem um pouco menos pessoas do que nas outras ocasiões. Então estamos em fase de testes assim do caminho do Dharma para ver como que a gente segue, né? Mas estamos aqui, estou hoje assim no ápice do meu inferno astral. Meu aniversário está chegando, segunda-feira que vem. Então, fico feliz de termos a oportunidade de trocarmos aqui, de olharmos aí para o alto, para as coisas do divino juntos aqui, né? E obrigado, já estou recebendo feliz nível. Calma, é só segunda-feira, né? Não, não me coloque nos 40 ainda, eu ainda tenho 39. Tá chegando logo mais, né? Então, tô feliz assim de estarmos aqui juntos, né? É, e nos encontrarmos hoje para falar sobre assuntos do Dharma, né? O Dharma que é aquilo que viemos fazer, né? Cada momento que nós podemos nos encontrar aqui para juntos nos debruçarmos sobre esse tema e cada um de nós vai se alinhando cada vez mais com o seu Dharma, com o seu propósito, com a sua essência, né? Considero um momento auspicioso, né? Então, gostaria de convidar quem está com a câmera fechada a abrir sua câmera se puder, né? Para que a gente possa estar aqui em maior comunicação, sentindo mais uns aos outros. E gostaria de convidar vocês a fazermos alguns instantes de silêncio para nos harmonizarmos. Fechamos os nossos olhos, alinhamos a nossa coluna, respiramos. Procurando silenciar um pouco, o silêncio que é um aspecto tão fundamental para que possamos ganhar mais clareza sobre o nosso Dharma, sobre o nosso propósito. Então, se vierem pensamentos durante esses momentos de silêncio, não precisamos dialogar com esses pensamentos, simplesmente observamos. Eu convido vocês a entoarmos o mantra Om 3 vezes em voz alta, colocando as mãos unidas em frente ao peito. Soltamos todo o ar, todos juntos, inspiremos.
Vamos relaxar as mãos. Respirar mais um instante. E quando quiser, pode abrir os seus olhos, procurando manter a presença conquistada, um estado de consciência expandido, elevado. Muito bem, amados. Então, eu comecei hoje brincando, né, que estamos aí no ápice do meu inferno astral, é, porque eu sinto de falar um pouquinho sobre esses momentos desafiadores, né? Isso que é conhecido como inferno astral tem a ver com o momento. Isso não é uma coisa assim necessariamente da Dharma Védica, né? Porque eu conheço muito pouco sobre astrologia védica, na verdade, né? Os meus conhecimentos de astrologia são muito mais da astrologia ocidental, porque eu tenho uma mãe que, antes de ser psicóloga, ela é astróloga. Então cresci assim no meio dos astros, né? Então, o que eu aprendi é que aquilo que nós chamamos de inferno astral, que é o mês que antecede o nosso aniversário, né? É o momento em que o Sol está passando pela nossa 12ª casa, né? Pela décima segunda casa, que é aquela que vem antes, né? Do, do momento em que o Sol se encontrava, né? 12ª casa ali da nossa revolução solar, desse nosso ano solar. Ele vai passando, assim, a cada 30 graus, né? A cada um mês, mais ou menos, ele vai passando por uma área da vida, né? E nesse mês que antecede o nosso aniversário, antecede o momento em que o Sol volta para a posição em que ele se encontrava no momento em que nós nascemos, né? É quando o Sol passa pelo nosso inconsciente, que é aquilo que está na nossa casa 12, né? E o inconsciente é onde estão os nossos desafios, né? É onde estão as coisas que nós não queremos ver, né? Então é uma fase em que muitas vezes muitas coisas acontecem, né? É, Agora, eu tenho essa percepção de que antes de começar um caminho de autoconhecimento, assim, conscientemente, né? Eu tinha infernos astrais, assim, muito fortes, né? Momentos, assim, muito desafiadores. Aconteciam, assim, nesse mês de maio, comecinho de junho, né? Antes do meu aniversário. Mas tenho percebido que conforme eu vou caminhando, né? Fazendo meu trabalho aí de autoinvestigação, de autoconhecimento, de autotransformação, não é que esses momentos sejam menos desafiadores, mas eu ao lidar com esses desafios, me percebo assim, né? Parece assim, sabe quando você vai para academia e não é que o peso ficou mais leve, o peso está mais pesado, mas eu já aprendi um tanto mais a levantar aquele peso, então parece que assim, eu não faço aquela tão forte assim mais, apesar do peso ter ficado mais pesado, né? É isso que eu sinto em relação ao caminho de autoconhecimento, né? O caminho espiritual em geral. Ah, tá. A Thaisa tá dizendo que não consegue abrir a câmera. Tudo bem, querida. Tá, já tô ligado aqui em você, tá? Muito bem. É bom, assim, quando vocês podem avisar que não podem abrir a câmera, eu entendo aí que vocês estão ouvindo, né? É, entendendo com quem que eu tô falando, né? Que energias que eu tô sentindo. Então, eu sinto que essa dinâmica de que as coisas vão ficando mais intensas, né? Mas a nossa habilidade de lidar com elas também vai crescendo. É algo que eu venho percebendo tanto no meu processo pessoal, como eu venho percebendo no processo das diferentes pessoas, né? Por isso que na semana passada nós também estivemos falando sobre isso, sobre os tempos desafiadores que estamos vivendo, né? E vocês que estavam presentes ali também estiveram falando, né, sobre como o momento está desafiador mesmo, como tem muita coisa acontecendo, como lidar com tudo que está acontecendo é desafiador, né? É claro que sim, né, gente? Olha tudo que está acontecendo no mundo, né? Não é só porque a gente vive em um mundo globalizado, em que nós recebemos notícias aí do que está acontecendo em Israel, na Ucrânia, na Rússia,
que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo na Índia, no Paquistão, né? Que não é só por sabermos dessas notícias que nós estamos impactados, né? Isso porque nem falei do que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, né? O mundo está passando por momentos de ajustes, né? E nós não temos como passar ilesos por esses ajustes que estão acontecendo, né? Por grandes decisões que acontecem, que impactam na vida de pessoas, né? Muita violência acontecendo, com muita disputa de poder acontecendo, com novos ajustes acontecendo nas nossas sociedades. Tudo isso nos afeta, né? Porque nós estamos todos conectados numa grande rede, né? Uma grande rede de seres humanos. É, eu sinto que a minha contribuição aqui para o caminho do Dharma, né? Ela vem desse meu lugar, dessa minha história, né? Que vem aqui da escola da aura, de trabalhar com a aura, de trabalhar com energia, né? De trabalhar com meditação para limpar a energia que fica na aura, entender qual é o impacto das energias que nós acumulamos de outras pessoas que ficam na nossa aura, qual que é o impacto que isso tem no nosso dia a dia, né? Então, ah, é daí que eu venho, né? Essa minha herança, espiritual, né? Foi a própria leitura da aura que me levou a conhecer mais sobre a Índia, sobre o Dharma, sobre o Sanatana Dharma, né? Sobre a cultura védica. Foi em Piracanga, né? Dentro do contexto de estar participando de cursos de leitura da aura, que eu comecei a assistir os primeiros satsangs, que eu comecei a ouvir os primeiros mantras, né? A minha história começou por aí, né? Então, essa é a minha herança e eu vejo que tem tudo a ver, né? Porque a própria cultura védica, ela carrega dentro das suas escrituras, dentro da sua tradição, um conhecimento que diz que nós não somos apenas o corpo físico, que nós temos corpos sutis, né? A forma como as escrituras védicas dividem esses corpos sutis e analisam, dão os nomes, né, em sânscrito, é um pouquinho diferente da forma como a gente trabalha isso dentro da escola da aura, que talvez seja uma forma mais fácil, mais palatável para nós ocidentais do século XXI que somos, para que nós possamos entender, integrar, relacionar isso com a nossa vida, né? Porque aí na escola da aura a gente fala sobre corpo físico, corpo emocional, corpo mental, são corpos que são, é muito fácil a gente relacionar, né? É fácil de eu entender. Ah, o corpo mental é o corpo da mente, é o corpo dos pensamentos, né? O corpo emocional tem a ver com as emoções, tem a ver com os traumas, tem a ver com isso, né? Muito fácil de entender, né? Sinto que é uma explicação diferente para um mesmo sistema, né? Porque no sistema védico são apenas três corpos, né? E no sistema que nós usamos dentro da escola da aura são cinco: corpo físico, corpo emocional, o corpo mental, corpo energético e corpo espiritual, né? Então, tem muitas coisas que às vezes damos nomes diferentes e que faz parte, né, da, do desafio do buscador conseguir, né, que o buscador que tem abertura para buscar de fontes diferentes, fazer essas pontes dentro de si, né? Buscamos fontes e fazemos pontes. É, nós assim, ocidentais, né, nós que comungamos a língua portuguesa, nós vimos de uma tradição ah, cristã, né, judaico-cristã, né? Portugal, Brasil são países católicos, né? Mesmo que tenhamos outras religiões, eu sei que outras pessoas têm outras religiões, cresceram em outras religiões, nós somos muito influenciados pelo paradigma judaico-cristão, né? Uma forma de ver o mundo, né? E essa forma de ver o mundo, ela influencia até a forma como a língua é criada, né? A língua portuguesa tem uma influência muito grande, né? Do cristianismo, do catolicismo. Ela foi criada ah, já com o cristianismo e o catolicismo bem estabelecidos, né? Como uma derivação aí, um desenvolvimento do latim, da língua latina. Então, a nossa forma de nos comunicarmos, a nossa forma de ver o mundo, ela tem uma influência muito grande dessas religiões, né? E são religiões, como muitas religiões, que têm verdades absolutas e têm dogmas e que têm formas específicas de ver o mundo. E ou é isso ou tá totalmente errado, né? Isso é uma qualidade, assim, de muitas das religiões que existem no mundo,
que, para além de oferecerem uma possibilidade de se conectar com algo que é superior, tem muitas esferas, né, que são horizontais, né? Então, além da possibilidade de você buscar um contato vertical, tem muitas esferas horizontais nessas religiões que dizem respeito a como organizar uma sociedade, né? Por isso que muitas das religiões elas contêm regras, normas de conduta, né? Contém inclusive mecanismos de controle da população. Você está correto quando você faz isso, você está incorreto quando você faz aquilo, tem regras muito claras, né? E aquilo que nós nos propomos a fazer aqui no caminho do Dharma não é reproduzir esse sistema, né? Não é chegar e falar assim, ah, então agora a nova religião é o Dharma, né? Então, se você faz isso, isso, isso e aquilo, você está alinhado com o seu Dharma, você está alinhado com o seu propósito, ótimo, você vai ganhar uma estrelinha, você vai ser reconhecido, né? E se você faz isso, isso, isso e aquilo que não é legal, você está fora do Dharma, não quero saber de você, você vai ser excluído, cancelado, pode sair do grupo, né? Não é assim que funciona, né? Esse daqui é um espaço, que está aberto para todas as pessoas, né? E dentro do caminho do Dharma, o nosso objetivo é que cada um vá conseguindo encontrar o seu próprio Dharma, vá conseguindo encontrar o seu próprio propósito, o seu porquê de existir, de estar aqui. E esse porquê de existir, ele diz respeito ao porquê existir, né? O porquê de estar encarnado aqui nesse corpo, de viver no mundo nesse tempo, mas até mesmo o porquê de acordar no dia de hoje, né? Porquê de fazer cada coisa que nós fazemos. Por que estar aqui numa aula, num encontro, numa roda do caminho do Dharma, né? Mas por que também estar numa reunião, estar no trabalho que nós estamos, né? Por que estar nas relações, nos relacionamentos que nós estamos? Por que comer a comida que nós comemos, né? Por que cuidar do nosso corpo da forma como a gente cuida? Por quê, por quê, por quê, né? O caminho do Dharma, pelo menos da forma como eu o tenho encontrado, e eu tenho plena consciência de que existem muitas diferentes maneiras de encontrar o Dharma, né? Ele vem com muitos porquês, muitos questionamentos. Por que que as coisas são assim? Oi, essa cara de curiosa, igual essa gatinha ou desse gatinho assim. Por quê? Por quê? Por que que eu tô vivendo aqui? Né? O que que eu tenho para aprender com cada situação que acontece na minha vida? Né? O que que essa situação tá para me ensinar? O que que eu tenho para aprender com isso? Por que que a vida me trouxe isso? Né? Principalmente em tempos desafiadores como estamos vivendo. Agora, o que que me leva a questionar, né? Porque eu posso querer saber o porquê de cada coisa, né? Quero saber por quê, quero saber por quê, porque eu quero controlar tudo. Porque eu quero saber como tudo funciona, né? Ou eu posso ancorar esse questionamento em uma fé que eu tenho de que existe um porquê dessa existência. Existe um criador que criou tudo isso. Existe algo que está além daquilo que os meus olhos podem ver, que o meu nariz pode cheirar, né? Que os meus sentidos podem captar. Existe uma inteligência por trás de tudo, né? Existe um Dharma que está comandando toda a existência. E eu, como ser, né, sou o Homo sapiens, aquele que sabe, né? Aquele que tem inteligência para avaliar a existência. Eu, como Homo sapiens que sou, eu quero saber como que funciona esse Dharma, como que funciona essa existência, como que funcionam essas linhas invisíveis que criam as situações de vida que eu estou vivendo, que colocam as pessoas certas na minha vida para me trazer esses aprendizados e quais são os aprendizados que eu tenho para fazer. Agora, isso vindo de um lugar de clareza de que tem que existir um porquê, né? Eu sinto que em diferentes níveis de consciência e de clareza, todos que chegaram aqui, todos que chegaram no caminho do Dharma, estão nessa mesma busca. Tem alguém aqui que não esteja querendo saber mais do porquê da existência? Algo te trouxe até aqui. Algo você quer saber mais sobre a vida, sobre o porquê da vida, por que funciona, por que você está vivendo a situação que você vive, né?
independentemente de você estar feliz com essa situação ou não, de você estar aceitando aquilo que a vida está te trazendo ou não, né? Porque tem dias, assim é a vida é feita de altos e baixos, né? De momentos de alegrias, de tristezas, né? Coisas que nos agradam, coisas que nos repelem, né? É, dentro dos Vedas tem o conceito de é, ah, aversões, né? E, e aquilo que nos atrai é aquilo que nos gera aversão, né? E que o objetivo, né, do ser humano em evolução, para conseguirmos alcançar estados elevados de consciência, é estarmos sempre conseguindo nos ancorar na nossa presença e no nosso ser, independentemente daquilo que nos acontecer. Ou seja, se eu gostar ou se eu desgostar de uma situação, eu conseguir permanecer o mesmo. É difícil, né? Porque o mundo não funciona desse jeito. Nós somos treinados para gerar situações que nos agradam e evitar situações desagradáveis, não é assim? É, e somos treinados para ficarmos felizes nos momentos de alegria e tristes nos momentos de tristeza, né? Nos momentos de decepção, quando as coisas não saem de acordo com as nossas expectativas, né? Assim fomos treinados. Essa é a forma como esse mundo se organiza, né? E eu vejo que a tradição védica, ela traz algo que é muito profundo e que é justamente buscarmos essa qualidade de contentamento interno, independentemente daquilo que esteja acontecendo lá de fora, né? Que vem com um nome em sânscrito, né? Que significa esse contentamento interno, que é santosha. Santosha é uma das coisas que nós buscamos dentro do caminho do Dharma, né? Para estarmos alinhados com o nosso Dharma, buscamos Santosha, que é a capacidade de estarmos contentes com a existência, independentemente daquilo que vier, daquilo que acontecer, né? Ah, vem e me acontece uma coisa muito boa. Ok, eu tô feliz, eu tô contente com isso. Vem uma coisa muito ruim, ok, né? E aí eu me lembro de uma história, né? Uma história que eu ouvi algumas vezes já contada da boca de diferentes professores que eu já tive, né? Que é a história de um sábio homem que vivia num vilarejo na Índia. Não sei se é na Índia, mas eu acho que era na Índia. Essa história eu ouvi na Índia várias vezes, né? Então acho que foi na Índia. Esse homem estava lá e se eu contar a história um pouquinho diferente daquilo que vocês já ouviram, vocês relevem, tá? Porque eu não planejei, eu não li essa história, eu vou contar como eu me lembro, ok? Quando eu planejar e trouxer algum conteúdo que é alguma escritura que eu preciso trazer para vocês, eu posso ter a escritura aqui perto para conferir se é assim mesmo. Mas quando são histórias assim, eu vou contar como eu me lembro, ok? Então, esse homem estava lá, né? E aí, de repente, ele recebe a notícia de que os cavalos dele fugiram, desapareceram os cavalos dele, né? Ah, seus cavalos desapareceram, não sei o que, não sei o que lá. Aí o homem vai lá, procura os cavalos, não sei o que, ninguém encontra os cavalos. Aí a cidade toda fica desolada, né? E aí o homem, ele tá lá, né, com uma expressão que não é assim, ele não tá assim devastado. E as pessoas olham e falam assim: tem alguma coisa errada com esse homem, né? Assim, o senhor não tá triste porque roubaram os seus cavalos ou sumiram os seus cavalos? Aconteceu alguma coisa com os seus cavalos, né? Aí ele, uma coisa muito ruim que aconteceu. Aí ele fala assim: pode ser, pode não ser, não sei, né? Aí o povo fica assim olhando, né? O que que esse velho sábio tá falando, né? Aí no dia seguinte, o filho dele sai procurando, né? E encontra os cavalos, né? Encontra os cavalos, voltam os cavalos, né?
Para melhorar, esses cavalos tinham andado junto com alguns cavalos selvagens e voltaram mais cavalos do que ele tinha perdido. Viram uns cavalos a mais, né? Aí o povo chega e fala assim: Nossa, mas o senhor tem que estar muito feliz, recuperou todos os seus cavalos, e ainda vieram os cavalos a mais. Nossa, mas o senhor é muito sortudo, isso é uma coisa muito boa que lhe aconteceu, né? Como quem fala assim: O senhor tem um bom dharma, né? Um bom karma, né? Para poder estar vivendo uma situação como essa. Aí ele assim: Pode ser, pode não ser, vamos ver, né? Aí esse homem tá lá, vive a vida dele, no outro dia, né? O filho dele tá lá tratando de domar alguns dos cavalos selvagens que chegaram, para ver se ia ficar com os cavalos mesmo, né? Porque cavalo selvagem já viu como é que é, né? Bruto bicho, né? E aí, tentando domar o cavalo selvagem, esse filho cai do cavalo e quebra a perna. E imagina, naquele tempo, quebrar uma perna era assim, né? Não tinha ainda essa medicina que a gente tem hoje, assim, podia significar ficar aleijado pro resto da vida, ter que parar de fazer tudo que estava fazendo. Assim, sabe? É, pode ser quase a morte, assim, para uma pessoa quebrar uma perna, né? Aí o povo chega e fala: Ai, pobre senhor, que coisa terrível que aconteceu com o senhor, que mau karma. Aí ele: Pode ser, pode não ser, não sei. Aí no dia seguinte, chega o exército chamando todos os homens jovens para irem para a batalha, porque estava tendo um conflito armado lá perto e todos os homens jovens precisavam ir ajudar. E o filho desse homem não foi chamado porque ele estava com a perna quebrada, né? E esse homem também não ia porque já era mais velho. Aí o povo chega e fala assim: Ai, nossa, que bênção, que maravilha, que bom karma do senhor. O seu filho não vai para a batalha correr risco de morrer. E ele: Isso pode ser uma coisa boa, pode não ser, talvez, não sei, quem sabe. Em resumo, essa história vem nos mostrar que muito pouco nós sabemos sobre o porquê das coisas acontecerem. E que sempre, né, a mente comum da humanidade tenta classificar todas as situações que acontecem na vida de uma pessoa como coisas boas e coisas ruins, né? Coisas que são desejáveis, desejos e aversões, era essa palavra que estava me faltando, né? Desejos e aversões, que é, já já me lembro como se fala isso em sânscrito. Raga e Doesha, o Pedro me soprou, ele tá lá na sala ouvindo a aula. Raga e Dvesha, né? Que são as coisas que nós desejamos e queremos muito, e a nossa energia, a nossa atenção fica focada naquilo, né? E as coisas que nós não queremos de jeito nenhum. E para ambas essas coisas, nós gastamos muita energia, né? Aí entra os estudos da aura, assim, né? Eu vejo que a gente tem uma certa quantidade de energia vital, cada um de nós, disponível, né? Essa quantidade de energia vital, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com os nossos hábitos, com a forma como a gente cuida de nós, com os lugares que a gente frequenta, a forma como a energia está circulando pelos chakras, né? Mas quando nós estamos com a nossa mente muito focada em querer alguma coisa de qualquer jeito, né? Coisas que nós desejamos e que se nós não conseguirmos conquistar, vamos ficar devastados, olha quanta energia ela escorre, né? E da mesma forma, quando nós ficamos assim, com a nossa mente muito focada nas nossas aversões, não quero, 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 morrendo de medo que aquilo aconteça, né? A gente também gasta muita energia. Então, é, dentro da tradição védica, existe esse ensinamento de buscarmos transcender os desejos e as aversões, transcender raga e dvesha, né? E quando conseguimos transcender isso, nós chegamos num lugar de santosha, num lugar de contentamento interno, num lugar de que, ah, independentemente daquilo que acontecer, eu não me firmo no resultado das ações, eu me firmo na minha presença, na minha consciência de, né, conexão com o divino, né? Aí existem diferentes caminhos, né? Isso eu já acho assim muito incrível, na verdade, né, dentro da tradição védica. Por exemplo, né, um dos principais livros dessa tradição, que em algum momento
vamos falar mais sobre ele, né? Eu já citei partes desse livro em outros encontros do Caminho do Dharma, são os Yoga Sutras de Patanjali, né? Os Yoga Sutras de Patanjali são tratados sobre yoga, né? Yoga como ciência da iluminação. Yoga não como asanas, né? Como isso virou hoje no Ocidente, né? Aquelas posturas psicofísicas que eu gosto muito, né? De yoga. Eu pratiquei durante vários anos, fiquei um tempo agora sem praticar, agora estou voltando a praticar, né? Essas posturas são maravilhosas, né? Mas os Yoga Sutras de Patanjali pouco falam sobre essas posturas, né? Yoga significa união união da nossa consciência individual com a su- consciência divina, né? Com a consciência maior, com a consciência suprema. É a união do nosso ser individual com o ser supremo. Esse é o objetivo do yoga. E todas as técnicas do yoga, elas são para que possamos alcançar isso, né? Então, asanas fazem parte de ah, um dos passos, né, daquele que é chamado Raja Yoga, né, o rei o Yoga Rei, né, que são os 8 passos Ashtanga Yoga, os 8 passos, os 8 membros para que consigamos alcançar o Samadhi, né, que é o último estágio, né? Só que durante todo o primeiro toda a primeira parte, né, toda a primeira, não sei se chama capítulo, se chama tomo, toda a primeira parte dos Yoga Sutras Patanjali está lá falando das várias formas que existem para que uma pessoa possa encontrar a iluminação. Não existe uma só, não existe um só caminho, né? Então, eu vejo que, por mais que exista uma religião hindu, do hinduísmo, o hinduísmo não é um caminho necessariamente dogmático, né? Mesmo que talvez existam algumas pessoas dentro do hinduísmo que têm uma forma muito dogmática de, de trabalhar a espiritualidade, né? É, conhecimento védico, na sua essência, ele é muito plural. Existem muitas maneiras de você alcançar a iluminação, né? Então, quando eu estava falando sobre Santoshi, sobre Raga e Dvesha, isso está dentro dos Yoga Sutras, também está ali presente, falando de uma das formas de você alcançar, né? E existem muitos caminhos de se encontrar a iluminação, assim como existem muitos mestres, né? E yoga é uma das escolas de conhecimento dentro dos Vedas. Existem outras, né? Como Vedanta, por exemplo, né? Como Samkhya. São diferentes escolas de conhecimento que todas elas explicam a existência de uma forma diferente, né? E elas são escolas diferentes. Não significa que uma seja melhor do que a outra, que uma esteja certa, que a outra esteja errada, mas elas mostram caminhos, elas vão abrindo portas, né? Porque nós, seres humanos, somos muito plurais. Cada um tem uma forma, tem um jeito, né, de se aproximar do divino, de se aproximar do mistério. E eu vejo que a tradição védica, ela só, por si só, ela já abarca muito dessa diversidade e isso tem o meu profundo respeito, né? Tem o meu profundo respeito, porque eu sinto que os caminhos espirituais, né? O dharma deles, o propósito, né? De se ter um sistema organizado, né? Para um caminho espiritual, é aproximar as pessoas de Deus, é aproximar as pessoas do divino, aproximar as pessoas do divino nelas, em todos os lugares, né? E quando uma religião, um caminho religioso, né? Uma estrutura religiosa, uma igreja, uma organização de alguma forma afasta a pessoa do caminho espiritual, afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa da fé, afasta a pessoa do Dharma, sinto que um grande karma é criado, né? Porque a pessoa que vivencia um- uma experiência traumática dentro de uma estrutura religiosa, possivelmente ela vai desistir das religiões, vai desistir do caminho espiritual, vai se voltar para o materialismo, vai achar que todas as religiões são iguais àquela, que tudo é uma mentira, que não existe nada além daquilo, né? E assim, é um grande desperdício, né? Talvez vai precisar esperar até a próxima encarnação para conseguir dar mais passos na sua evolução espiritual, né? Então, assim, eu fico muito honrado de ter
reencontrado, eu sinto que é um reencontro, né? Reencontrado a tradição védica, que oferece tantas formas de me aproximar do divino, né? E além disso, de ter encontrado também a Escola da Aura, que é um caminho muito aberto, que permite que pessoas de diferentes religiões até mesmo, né? Temos na Escola da Aura temos até mesmo professores de outras religiões. Tem minha amada amiga Ana Lúcia Leite, que é budista, né, professora aí dentro dos estudos budistas também, né? Bem que os védicos e os budistas têm a mesma origem védica, na verdade, né? Buda ah, viveu na Índia e dedicou a sua vida também, né, a conhecer o divino dentro da tradição do Sanatana Dharma. Essa origem são muito compatíveis, né? Em diferentes lugares do mundo, os budistas e os hinduístas, inclusive, já se uniram, né? Eu estive recentemente, tive a oportunidade de estar num templo em Bali, que é o templo mais antigo hindu em Bali, que era um templo hinduísta e budista, com elementos hinduístas e budistas, onde os hinduístas e os budistas se juntaram num período em que tinha muitos conflitos e eles estavam sendo perseguidos e fizeram um santuário, assim, um refúgio, né? Então, existem culturas e religiões que são mais compatíveis, que são mais aceitadoras, né? Aceitam mais o- essa diversidade de crença, de expressão religiosa, de conexão com o divino, né? Então, aqui no Caminho do Dharma, nós estamos aqui para, eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu descobri, né, sobre o Dharma, para que esse Dharma possa despertar cada vez mais na vida de cada um de vocês, né? E na minha também ao fazer isso, porque sinto que esse faz parte do meu Dharma, né? E toda vez que eu estou aqui compartilhando aquilo que eu aprendi com vocês, eu sinto um sentido de realização, né? Esse sentido de realização, ele é como assim, para mim, um GPS do Dharma, né? Que é diferente do desejo da aversão, né? E é algo que é sutil, né? Porque poderia pensar assim, ah, eu desejo estar aqui com vocês, né? Não, eu sinto alegria por poder estar compartilhando aquilo que eu sou tão feliz por poder receber, por poder aprender dos meus professores, né? Tudo que eu ensino aqui são coisas que eu aprendi com os meus professores e reflexões e percepções minhas sobre aquilo que eu aprendi com os meus professores, inclusive com talvez a maior das professoras, que é a própria vida, né? Porque eu vivo a minha vida sempre procurando aplicar os conhecimentos que eu recebo para que eu possa navegar melhor nessa grande aventura que é viver. E eu incentivo vocês que estão conectados comigo a fazerem o mesmo, né? A não simplesmente acreditarem, tomarem o que eu estou falando por algo que é verdadeiro, né? Por si só, e sim buscarem aplicar, né? Então, nesses momentos desafiadores que estamos vivendo, né, são grandes oportunidades de observarmos como é que nós encaramos a vida quando a vida não sai da forma como nós havíamos planejado, né? Eu até já escrevi uma música que fala isso, né? Talvez alguns de vocês conheçam. A música fala assim, uma parte da música fala assim: para manifestar o amor, lembramos que a cada instante novas possibilidades vêm se apresentar. Para que o poder de escolha não seja desperdiçado, nossa mente nessa hora precisa parar e desapegar daquilo que tínhamos planejado, se entregando para a vida como ela vier, sem perdermos a noção de que somos uma peça da grande revolução da consciência. Eleva o amor, eleva o amor, eleva, eleva o amor em você. Então, o caminho do Dharma, basicamente, é o caminho de elevar o amor. E como vamos elevar o amor? Vamos elevar o amor vivendo a vida como ela vier. A vida, ela vai nos ensinar de muitas formas diferentes, né? Ela vai nos ensinar com as alegrias e ela vai nos ensinar com as tristezas também.
E faz parte dessa vida fazermos planos e querermos organizar coisas. Só que assim, a gente vai fazer planos e, inevitavelmente, Deus vai dar risada dos nossos planos e vai trazer a vida da forma como Ele tiver que trazer para que a gente possa aprender mais, né? Então, como que eu lido com quando as coisas não saem do jeito que eu esperava, com as minhas decepções, com as minhas frustrações, né? Sinto que essa é uma lição de casa que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje no caminho do Dharma, né? Vocês fazerem uma autoavaliação em relação a quais são as suas frustrações do momento presente, né? Ah, eu não estou conseguindo encontrar frustrações do momento presente porque minha vida está muito maravilhosa, estou vivendo assim um momento incrível. Ok, não precisa buscar coisa onde não tem, mas então, se você está vivendo plenamente, né, a sua existência, não tem frustração nenhuma, ótimo. Foca a sua mente em continuar vivendo em Deus, sendo servindo cada vez mais, né? Se você não tem frustração nenhuma, as coisas estão fluindo para você, né? Onde você colocar a sua mente, as coisas vão acontecer. Isso é o Dharma, né? Você vai navegar, você está surfando na crista da onda, então surfa nesse momento, não é hora de remar, né? Mas para que todos possamos ter a oportunidade de chegar na crista da onda, inclusive você, a hora que descer dessa onda, porque as ondas, a vida é como essas ondas, inevitavelmente essa onda vai terminar e vai chegar um momento que para você voltar para a crista da onda, você vai precisar voltar a remar. Esse é uma É como se fosse assim um pé de pato assim que eu encontrei nessa vida, né, que me ajuda a nadar mais fácil, né? A furar as ondas com mais facilidade, né? É buscar o caminho das frustrações. Perceber que onde eu estou frustrado, onde eu não estou feliz com a forma como uma coisa está acontecendo, ali tem algo para eu aprender, né? É ali onde eu vou fazer essa grande revolução da consciência. Onde que a revolução da consciência acontece? É na hora que está tudo dando certo e está tudo maravilhoso? Essa hora de celebrar, também queremos que isso aconteça, né? Mas a grande revolução da consciência, ela acontece na hora que as coisas não acontecem, não saem do jeito que eu esperava, que eu queria, e eu respiro, me coloco no meu centro e reajo diferente, mudo, e saio do padrão, deixo de repetir aquilo que eu sempre fiz igual, uma e outra vez, né? É a hora que eu deixo a minha mente parar e desapego das coisas como eu tinha planejado e me entrego para a vida. Ok, aceito. Não é do jeito que eu tinha imaginado. Não é. É diferente. Ok, é diferente. Vai ser diferente. E o que eu vou fazer de melhor? Como é o jeito que eu posso estar a serviço do Dharma agora que as coisas não saíram do jeito que eu tinha planejado que elas saíssem? O Dharma não está só em você fazer aquilo que você planejou mentalmente, a ideia que você teve. O Dharma até pode estar em você conseguir planejar, porque tem coisas que se a gente não planejar, a gente não consegue fazer nessa vida, muita coisa, né? Mas o Dharma, ele não para por aí. O Dharma para em como eu lido com a situação, do jeito que ela chega, né? As crianças aí, como estamos tendo a oportunidade de ter uma criança aqui junto com a gente, nos ensinam muito sobre isso. Porque a criança não tem compromisso com o plano que foi feito, com a ideia que você tinha na cabeça de como as coisas deviam ser. A criança tá ali. Geralmente, quanto menorzinha a criança, mais presente a criança tá. Vivendo ali a situação no momento presente, jogando com você, né? E aquilo que funcionou outra vez, hoje não sei se vai funcionar, né? E a vida funciona dessa maneira, né? Então vamos aos poucos aprendendo, nos alinhando, cada vez mais com o nosso Dharma, nos perguntando como é que podemos estar mais no nosso Dharma, principalmente nessas situações desafiadoras, né? Muito bem, amados. Ressoa com vocês essa pesquisa, essa lição de casa que eu estou trazendo aqui para vocês? Vocês topam fazer essa lição de casa? Dessa autoanálise. Encontra um momento aí da sua semana, né, até a semana que vem, para você fazer isso, ou enquanto você for vivendo, vai percebendo, ah, aqui eu não estou bem feliz. Vamos fazer esse estudo aqui? O estudo das nossas frustrações, né? Para que, atravessando essa onda, a gente consiga cada vez mais encontrar Santosha e sustentar Santosha. Conseguir sustentar esse contentamento independentemente daquilo que acontecer, né? Independentemente. Aconteceu algo maravilhoso, ótimo. Aconteceu algo que eu não queria,
Vamos lá, vamos aprender. Muito bem. Alguém gostaria de compartilhar algo, de dizer alguma coisa sobre esse tema, de dizer como isso lhe toca? Temos um espacinho para isso agora, neste momento, antes de eu cantar uma música que estou sentindo de cantar para a gente fechar o nosso encontro. Ah, eu quero compartilhar. Ah, vai lá, Sam, você pode ir lá, vai lá. Tá, então, Deixa que eu oi deixo. todo Vai mundo. lá, Raça, vai você primeiro, que o Santos já falou na semana passada, e você vai primeiro, aí depois vai ele, para ter espaço para todo Tá. mundo, coisa democrática. Não, porque quando você falou de frustração, eu estou aprendendo a lidar com ferramentas digitais, assim, coisa que é muito nova para mim, sabe? E quase nada dá certo da primeira vez, sabe? Eu tenho que ficar aquela peleja, assim, de eu ficar assistindo tutorial, tentar descobrir onde que eu estou errando. E muitas vezes eu vou descobrir que o erro não está comigo, está com a ferramenta. Assim, é o próprio bug da ferramenta. Mas quando isso acontece, sabe, é como se eu fico tentando sabe, falar assim, gente, o que eu tenho para aprender com isso, sabe? Porque tem sido desafiador. Então, quando você trouxe essas coisas da frustração, eu tenho passado por e especialmente porque eu tenho facilidade de lidar com essas ferramentas, então para mim é como se fosse uma mensagem aí, sabe? Tem um aprendizado justamente por eu não estar conseguindo fazer as coisas como eu tenho costume de fazer com essa facilidade, mas ainda não consegui encontrar qual que é o aprendizado de estudo, sabe? Então, talvez essa seja uma semana interessante para refletir sobre isso. Muito bom, Hassan, bons estudos, bons estudos. Ressoou comigo com algo que eu estou vivendo no momento presente. Quem sabe não te ajuda a encontrar o fio da meada. Para quem me conhece, talvez saiba que uma parte, assim, de algo que eu gosto muito, que dediquei muito da minha vida, dessa vida aqui, do Rael, né? Desses quase 40 anos aqui, são as línguas. Eu adoro línguas. Estudei muitas línguas já. Dei aula de línguas. Comecei, meu primeiro emprego, com 15 anos eu comecei a dar aula de línguas, né? Trabalho como tradutor há muitos anos, adoro viajar, né? Já muitas vezes organizei grupos para levar pessoas para outros países, outras culturas, passo uma parte do ano fora, né? Faz parte da minha história, né? Só que agora eu tô aprendendo uma língua que é muito diferente de tudo que eu já aprendi, sabe? Que é Hindi, é a língua principal que se fala na Índia. É muito diferente. E eu tô acostumado a ter facilidade para aprender, sabe? E ter onde me apoiar, assim, porque eu aprendi muitas línguas ocidentais, né? Eu até estudei quase um ano de chinês quando eu estava na faculdade, mas eu parei, né? Não sei falar quase nada de chinês hoje. Mas tô lá me dedicando, assim, aí dedico, e parece que não vai pra frente, assim, sabe? Aí chega na Índia, e aí os indianos falam e eu não entendo nada, assim, sabe? Então, assim, é, chega uma hora que tem umas coisas assim, depois de conhecer várias línguas e a forma como elas funcionam, tem umas coisas que eu olho assim no Hindi e só tem em Hindi. Uma complicação assim que fala assim, nunca vi isso em nenhuma língua, sabe? E aí eu coloco, eu falo assim, eu vou entrar pra seita. A seita que dói menos. Eu aceito que simplesmente essa língua é assim, ela é diferente daquilo que eu conheço. Não tem, olha assim, fala assim, qual que é a lógica disso? Só para ficar mais difícil? É, ok, mas são, assim, a Índia tem a maior população do mundo, né? Não sei se o Hassan tá me ouvindo, que você travou aí, Hassan. Tá ouvindo? Não? Tá ouvindo? A Índia tem a maior população do mundo. Não é a maior, a língua mais falada do mundo, porque várias línguas são faladas na Índia, né? Mas assim, são milhões e milhões de pessoas que falam hindi. Elas vão continuar falando do jeito que elas falam. Não sou eu que vou mudar nada. Eu só tenho que aprender que, assim, me recolher a minha insignificância, aceitar que é assim que se fala hindi e bola pra frente, né? Só que isso tem sido um aprendizado pra mim, entendeu?
Tem sido um aprendizado, porque eu percebo que quanto mais eu resisto, quanto menos eu aceito que a língua é assim, essas coisas que eu, na hora que eu olho e falo assim, isso não faz sentido, depois eu não consigo lembrar. Aquilo que eu olho e falo, isso faz sentido, eu consigo lembrar, integrar e aprender. Eu estou percebendo no meu processo de aprendizado que tem uma parte que, quando eu me abro para as coisas, né? Quando eu me entrego para a vida como a vida vier, ou seja, quando eu me entrego para aquela língua do jeito que ela é, flui melhor. Quando eu fico resistindo, achando que poderia ser diferente, ou isso é muito difícil, isso é muito parecido com outra coisa, eu não consigo reter. A energia que eu tinha para aprender aquilo, eu gastei resistindo àquilo, sabe? Assim tem sido o meu processo. Acredito que o seu processo possa talvez ter algumas semelhanças, mas eu vejo que também tem alguns outros elementos, que aí talvez você vai descobrir ao longo da semana fazendo o seu exercício. Beleza? Muito bom. E Santos, e você? É, uma coisa interessante que você falou, que nós somos treinados a repetir padrões, somos treinados a gostar do que é bom e a odiar o que é ruim. Isso é uma forma de como fomos formatados, né? Como foi o aprendizado que a gente recebeu. Então, isso foi uma parte assim, bem interessante que eu observei nas entrelinhas que você falou. Precisamos de reformatar a forma de ver as coisas. É, nós fomos ensinados a viver dentro de um sistema. Só que esse sistema, ele é um sistema materialista, que funciona para a matéria. Para as coisas materiais, esse sistema funciona. Só que para encontrarmos o nosso Dharma, vamos precisar ir além desse sistema. Vamos precisar olhar as coisas para além daquilo que nos ensinaram, né? Vamos precisar fazer algumas perguntas, fazer alguns questionamentos em relação a algumas das nossas visões de mundo, né? E isso eu não considero que seja algo que venha para desrespeitar aqueles que vieram antes. Pelo contrário, né? Eu agradeço a tudo que eu aprendi, né? A todos os meus professores, aos meus pais, meus avós, tudo que veio antes, inclusive essas tradições, né? Inclusive as religiões, porque com todo o mal que fizeram, né? Por algum motivo, Deus criou tudo que existe, né? Então tudo tem um porquê de existir. Tudo está nos ensinando, né? Agora, eu tenho a oportunidade de olhar para todo esse jogo divino e ver assim, o que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou integrar isso tudo dentro da minha consciência? Como que eu vou fazer as minhas escolhas de vida? Eu vou seguir por esse mesmo caminho que a humanidade está se encaminhando? Eu não vou. Para mim, eu olho para a humanidade claramente qual é o caminho que a humanidade está indo. Eu vejo claramente a humanidade indo num trilho na direção do precipício, né? Essa é a imagem que eu vejo para a humanidade, né? A leitura da aura funciona com imagens, né? Eu não estou aqui lendo a aura da humanidade, assim, mas a minha sensibilidade me mostra isso. Para onde a humanidade está indo para destruição, autodestruição, né? Então, o que que nós estamos fazendo aqui no caminho do Dharma? Nós estamos, sim, encontrando um jeito de escapar desse trilho. Não significa que nós não tenhamos para onde ir. Nós queremos ir para um lugar, né? O lugar é o Dharma. O lugar é estar encaixado no nosso propósito. Só que para estarmos encaixados no nosso propósito, no nosso corpo, com os nossos dons, nossos talentos, fazendo aquilo que nós viemos fazer, né? Trazendo a nossa contribuição para o mundo, a gente precisa se desencaixar dos propósitos que foram impostos a nós, das visões de mundo que foram impostas a nós, né? Que foram trazidas porque as pessoas também que nos ensinaram talvez nem tinham consciência do que estavam fazendo e de que existem outras formas de se viver, né? Eu lembro que o início do meu despertar, quando eu fui assim, as primeiras vezes para Piracanga, fiz os meus primeiros cursos de leitura da Aura, comecei a ver assim outras formas de viver nesse mundo são possíveis, né?
fui viver lá, uma ecovila, uma vila ecológica espiritual, com pessoas se propondo a fazer um laboratório de uma nova consciência. Hoje em dia as coisas estão diferentes lá, eu não sei, nunca mais fui para lá, desde 2020, né? Já faz 5 anos que não vou para Piracanga, não sei como as coisas estão lá, mas na época era assim, meu Deus, eu achava que a vida era vida metropolitana na cidade, era um must, né? A vida era sobre ficar rico e famoso, importante, influente. Eu achava que era isso. E falei, não, tem, é, se fosse isso, todas as pessoas que são ricas e importantes e influentes e famosas estariam super felizes e realizadas e seria uma alegria viver ao redor delas e tudo que elas teriam para oferecer seria paz, amor e alegria, né? Mas não é essa a realidade que nós vemos, né? Então, a vida me levou para uma busca diferente, né? E eu tô aqui exalando o perfume dessa busca, incentivando a pessoas que também estão buscando a irem além nas suas buscas, né? E assim juntos vamos expandindo essa busca. Então, esse é o Dharma do caminho do Dharma, né? Muito obrigado aí pela contribuição, Santos. Muito bem, amados. Então, vamos terminar o nosso encontro de hoje. Vou terminar cantando aqui uma música para vocês, tá? E aí, hoje eu tô sentindo de pegar o violão que eu não deixei pronto aqui para cantar essa música para vocês. Então, só um instantinho que eu vou pegar o violão e afiná-lo. Hoje estou aqui com esse violão, com o meu primeiro violão, que era do meu pai, que deu para minha mãe, que fez aulas nele enquanto ela estava grávida de mim. Um violão velhinho, tem já sei lá quantos anos. Bem mais do que 40. E que fez parte da minha história, assim, trazendo elementos do Dharma para mim, né? O Dharma ele vai se revelando, a gente vai aprendendo, né? Faz parte do meu Dharma ter um violão, né? E fiz questão de guardar esse violão. Depois eu já tive outro violão mais para frente que eu comprei que depois vendi, né? Mas esse daqui eu guardo assim de estimação. Deixa eu só afinar ele e vou cantar aqui uma música para você. Nossa, tava desafinado esse violão, fazia tempo que eu não tocava. Demorou por isso, tá, gente? Assim somos nós. Quando não fazemos as nossas práticas, vamos nos desafinando, né? Mas é só lembrar de fazer a prática que nos afinamos de novo, né? E aí, da próxima vez que formos fazer as nossas práticas, vamos ter menos trabalho para se reafinar, né? Sei que aqui no Caminho do Dharma a gente ainda não propôs nenhuma prática, vamos aos poucos, pouco a pouco, né? Aos poucos a ideia é irmos integrando práticas, trazendo cada vez mais coisas, tá? Conforme vocês forem respondendo e querendo e pedindo mais, quanto mais vocês pedirem, mais vou ter para dar, ok? Nossa, já desafinou de novo, gente. Será que vai dar para tocar esse violão? Só um instantinho. Assim é a vida às vezes, gente. A hora que a gente termina de limpar o sétimo chakra, o primeiro já precisa limpar de novo. Vamos ver, eu vou tentar tocar aqui esse violão aqui com vocês. Meu outro violão tá fazendo um ajuste maior no luthier.
Às vezes a gente passa por isso também. Vou tocar aqui, calma aí. Aumentar um pouquinho esse tom. Quando a nuvem cobre o sol dourado e o véu enevoa o pensamento, eu respiro profundo assim e me volto pra dentro de mim e me lembro no fundo eu sou Santosha. Eu respiro profundo assim e me volto pra dentro de mim e me lembro no fundo eu sou Santosha. Quando um dia chover sem mais parar e a água com força carregar, eu libero os carregos de mim e me volto pra dentro assim. Vejo a luz que aqui brilha, sou Santosha. Eu libero os carregos de mim e me volto pra dentro assim. Vejo a luz que aqui brilha, sou Santosha. Mesmo que tudo que eu sei desmorone e não sobre mais nada de mim, solto eu para ser o que sou e me fundo no todo do amor e de passo em passo vivo Santosha. Solto eu para ser o que sou e me fundo no todo do amor e de passo em passo vivo Santosha. Então desse lugar eu te estendo a mão. Vamos bailar no ar da imensidão, sorrindo e fazendo sorrir, se entregando e deixando fluir, lembrando deste canto que é Santosha. Sorrindo e fazendo sorrir, se entregando e deixando fluir, lembrando deste canto que é Santosha. Então deste lugar eu te estendo a mão. Vamos bailar no ar da imensidão, sorrindo e fazendo sorrir, se entregando e deixando fluir, lembrando deste canto que é Santosha. Sorrindo e fazendo sorrir, se entregando e deixando fluir, lembrando deste canto que é Santosha. Gratidão, amados. Vamos encerrar então aqui o nosso encontro com um mantra que costumamos encerrar as nossas atividades aqui dentro da minha linhagem espiritual, que diz que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz e tenham todas as suas necessidades atendidas. Isto é perfeito, aquilo é perfeito, retire o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Paz, paz, paz. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kaschi Dukhabad Bhavet Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paramatma ki jai ho, Sri Sache Mahaprabhu ki jai ho. Gratidão, amados. Gratidão. Boa semana para vocês. Nos vemos na semana que vem. Eu já com 40.